Olha que questão legal e que cai em todos os processos seletivos hoje. Então, se você pegar, por exemplo, paulistas, cai demais, você pega a UFO, despenca, você pega o Enem, inclusive caiu no último Enem, que é você saber das características de uma planta através do seu cladograma. É saber, através das características de uma planta, através desse esquema evolutivo. Ele te dá aqui, ó, algas, briófitas, pteridófitas, gímeno e angiosperma. Principal exemplo de briófitas, nós temos o musgo, aquela planta pequenininha que vive em locais úmidos e sombreados. Pteridófita, eu brinco que toda casa de vó tem, então você sabe o que é. Samambaia. Gimnosperma, principal exemplo de gimnosperma, época de Natal, pinheiro. Se bem que o pinheiro que a gente enfeita com o nome de árvore de Natal é o pinheiro europeu. O principal pinheiro aqui no Brasil é a araucária. Angiosperma não tem um principal exemplo, porque é qualquer planta que tiver flor e fruto. Agora, e alga, hein? Nós temos vários grupos de algas. Pirrófitas, euglenófitas, crisófitas, bacilariófitas, clorófitas, xarófitas, feófitas, rodófitas. Nossa, é alga demais. Mas aqui a alga que dá origem ao reino vegetal, ao ancestral, são as clorófitas, ou as clorofícias, portanto as algas verdes. Bom, feito isso, ele te dá alguns avanços evolutivos aqui, ó. Entre algas e briófitas, ele chamou de número 1. Depois número 2, 3 e o número 4. O que nós estamos observando? Briófita é chamada de briófita porque ela tem brião. Então ela tem fase embrionária. Quando tem embrião, passa a ter também tecido organizado. Se alguém perguntar por que alga parece planta, mas não é planta? Por que alga tem clorofila, tem celulose, tem amido, mas não é planta? Porque as algas não têm fase embrionária e nem tecido organizado. Quando nós chegamos nas pteridófitas, aparecem os chamados vasos condutores de seiva. Xilema, também chamado de lenho, lembrando que ele é morto. Floema, também chamado de líber, lembrando que ele é vivo, mas não tem núcleo. A presença de vasos condutores tornou o transporte de seiva mais rápido, tornou o transporte de seiva mais eficiente. Então essas plantas passam a atingir um grande porte, elas passam a ter raiz, caule e folhas, então elas passam a ser também cormófitas. Gimnosperma. Esperma significa o quê? Semente. Só que para ter semente, primeiro ela tem que ter órgão reprodutor evidente. Então elas são fanerógamas. Lembrando que ela é fanerógama, mas ela não tem flor. Flor é uma característica exclusiva das angiospermas. Ela é uma fanerógama, ela tem semente, a gente chama de espermatófita, e ela vai ter tubo polínico, a gente chama de sifonógama. Então, qual que é o avanço principal aqui na gimnosperma? É a semente. Só que para ter semente, ela tem que ter órgão reprodutor evidente, fanerógama. Para ter órgão reprodutor evidente, ela também tem tubo polínico, ela é sifonógama, que torna a reprodução independente da água. As angiospermas possuem flor, fruto e a famosa dupla fecundação. Se alguém perguntar assim para você, quais são as características de uma angiosperma? Angiosperma tem tudo que as outras plantas têm, mas a presença de flor, fruto e dupla fecundação. Acabou a questão. Se você lembra desses avanços evolutivos, sob o esquema e os avanços evolutivos, pode-se concluir que a presença do avanço evolutivo 2, o que é o 2? 2 seria a presença de vasos condutores, permitiu o aumento da variabilidade genética por facilitar a fecundação cruzada. Quem facilita a fecundação cruzada é a presença de flor, que atrai os diferentes agentes polinizadores. O 2 são vasos condutores que tornaram o transporte de seiva mais rápido, mais eficiente. O aparecimento de clorofila, principal pigmento responsável pela fase de claro da fotossíntese, está indicado pelo número 1. Se aqui no número 1 aparece clorofila, então ele está falando para você que alga não tem clorofila. Todas as algas são fotossintetizantes, elas têm clorofila. Inclusive algumas bactérias. Lembra das cianobactérias? Então, gente,
aqui no número 1, o que aparece é a presença de embrião e de tecido organizado. A condução de seiva pelo interior das samambaias apresenta a mesma eficiência quando comparado com o grupo dos musgos. Não, a samambaia ela já é vascular, o musgo é avascular. Como que é feito o transporte de seiva de briófitas para trás que não tem vaso condutor? Lentamente, de célula a célula, por difusão. E as pteridófitas já tem xilema, tem floema, o transporte é muito mais rápido, muito mais eficiente. Sobrou a letra D. Os avanços evolutivos representados pelo número 4, o que seria o número 4? Flor, fruto e dupla fecundação, permitiram que o grupo das angiospermas se tornasse bem mais diversificado e com grandes possibilidades de atingir diferentes locais. Então, o que dá a grande diversidade é a presença de flor. Como eu te falei, a flor geralmente é bonita, ela é colorida, ela tem odor, ela produz néctar, o que atrai os agentes polinizadores. Então, se atrai agentes polinizadores, aumenta a mistura de material genético, aumenta a variabilidade. E a presença do fruto? O fruto, ele acaba auxiliando na dispersão, em levar essa semente para longe do local. Então, por isso que as angiospermas foram parar nos mais diversos tipos de ambientes possíveis. Você vai ver a gente falar muito o seguinte, ó, que as angiospermas são as plantas mais evoluídas, então são as mais recentes. Foram as últimas a serem formadas, são as caçulinhas. Só que elas são as últimas a serem formadas e a que tem maior diversidade, porque elas têm flor, que facilita a fecundação cruzada, e as que ocupam os mais diversos tipos de ambientes. Como que as angiospermas foram parar nos mais diversos tipos de ambientes? Por causa do fruto. Alguns frutos são suculentos, mamão, por exemplo. Aí o animal come o fruto e leva e dispersa a semente longe do local onde foi produzido e já sai com as fezes. Outros frutos têm ganchos, como carrapicho, timbete, picão, que são transportados grudados no pelo dos animais. Outros frutos têm expansões laterais, asas, para poder, que a gente chama de frutos alados, para poder, que é a chamada sâmara, para poder ser transportado pelo vento. O coco da Bahia, ele tem uma boia para poder flutuar. Então, cada fruto tem uma adaptação para auxiliar na sua dispersão. Simples. Fácil demais, letra D de doido. Uma questão sobre heredograma, família, pedigree, também chamado de árvore genealógica. A doença de Huntington é uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central e provoca movimentos involuntários dos braços, das pernas e do rosto. Os primeiros sintomas dessa doença geralmente surgem durante a meia-idade, ou seja, entre 35 e 55 anos, e mais raramente antes dos 20 anos. Bom, ele te dá aqui um heredograma, uma família, ele já numerou, mas vamos lembrar como que a gente numera. Se você tiver uma questão discursiva, eu tiver que numerar um heredograma, como que eu vou numerar? A forma mais simples de você numerar é como você escreve, linear, de forma linear, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Assim, ó. Esse aqui é o número 1, esse aqui é o 2. Acabou, você vem aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Acabou a linha? Volta. 8. Esse aqui é o indivíduo de número 9. Bom, bateu, não bateu? Então tá todo mundo aí bonitinho. Joia. Agora, eu poderia ter numerado também por gerações. Com algarismos romanos, você vem cá e põe assim, ó, geração 1, geração 2, geração 3. Aí dentro de cada geração você numera. Geração 1, 1, 2. Geração 2, aí você começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Geração 3, 1, 2. Então é uma outra forma de você numerar. Para falar a verdade, hoje tem caído muito a numeração com gerações, ou por gerações. Aí ele vai fazer algumas observações, na realidade alguns questionamentos nas alternativas. Eu estou olhando para esse heredograma, eu estou vendo aqui um casal que tem 3 filhos. Agora, o que significa isso aqui? Ó?
Você está vendo que era para nascer um e nascer dois? Então ele é um símbolo de gêmeos. Só que nós temos dois tipos de gêmeos. Os gêmeos univitelinos, eles são idênticos. E os gêmeos fraternos podem ser muito parecidos, mas eles não são idênticos. Essa representação, apesar de serem dois indivíduos do mesmo sexo, é de gêmeo fraterno. Como que surgem os gêmeos fraternos? São dois espermatozoides fecundando dois óvulos. São dois indivíduos normais, dois irmãos normais, só que por coincidência foram gerados e gestados juntos. Então, são dois espermatozoides com dois ovos diferentes. Tanto é que um é afetado, o outro não é afetado. Se tivesse um tracinho aqui no meio, ó, aí seriam gêmeos univitelinos. Então, os gêmeos fraternos, eles podem ser do mesmo sexo. Vamos fazer assim só para você poder entender. Ou de sexos diferentes. Então, poderia ser assim, ou assim, ou assim. São os fraternos. Eu estou colocando dois, né, gente? Mas poderia ter 3, 4, sei lá quantos gêmeos tem. Agora, os gêmeos univitelinos, gente, eles têm que ser do mesmo sexo. Porque são idênticos. Então, você teria 2 meninos ou 2 meninas. Agora, como que a gente representa? Como é que a gente vai diferenciar? Para falar que são univitelinos, você vai pôr um tracinho aqui no meio. Pronto. Aí a gente representa que eles são idênticos. Na formação dos gêmeos fraternos, eu tenho 2 espermatozoides fecundando, 2 ou mais espermatozoides fecundando 2 ou mais óvulos. Aí vão formar 2 ou mais crianças. Aqui, o que aconteceu? Eu tinha um espermatozoide que fecundou um óvulo, formou um ovozigoto, que sofreu divisões e formou o embrião. Ninguém sabe onde, quando, como, por quê, mas esse pequeno embrião, o blastocisto, ele vai sofrer essa divisãozinha aqui, ó. Quando ele sofre essa divisão, aí eu passo a ter 2 indivíduos. Como essas células vieram do mesmo espermatozoide com o mesmo óvulo, esses indivíduos, eles são idênticos. Joia, mas não é isso que a questão está pedindo, eu só estou te dando uma informação para você lembrar como é que é isso. Bom, quem está preenchido é doente? Bom, na questão aqui é, mas quando o indivíduo apresenta preenchido, não quer dizer que ele está doente, tá? Quer dizer que ele apresenta característica que está sendo estudada. No caso aqui é uma doença. Agora, se eu estivesse estudando olhos claros numa família, olho azul, então quem tivesse preenchido teria olho azul. É doença? Não. Então a gente fala que quem está preenchido apresenta característica que está sendo estudada. A gente fala que eles são afetados, mas quando eu falo afetado, dá essa ideia, fica parecendo que eles estão doentes, né? Mas eles apresentam a característica que está sendo afetada, no caso aqui, essa doença de Huntington. Bom, outra coisa que eu tenho que saber, essa doença, ela é dominante ou ela é recessiva? Como ele não falou nada para você, para eu descobrir se uma herança é dominante ou recessiva, eu tenho que ter pais iguais com filhos diferentes. Então, olha aqui, ó, pais iguais? Não. Pais iguais? Sim. Com filho diferente? Não. Agora aqui sim, ó. Pais iguais com filho diferente. Aliás, é de cá, né? Pais iguais com filho diferente. Todas as vezes que eu tiver pais iguais com filho diferente, o filho diferente é recessivo. Pais iguais com filho diferente, o filho diferente é recessivo. Então a gente vai chamar ele de azinho. Se ele é recessivo, ele só manifesta em dose dupla. Azinho, azinho. Então, se esse aqui é azinho, azinho, esse aqui é azinho, azinho, esse aqui é azinho, azinho. Os demais indivíduos, eles são dominantes. Então, eles têm que ter um azão, 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 zão, zão, zão. Pronto. Agora, olha para cá. Se o indivíduo 5 e 6 são azinho, azinho, um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Então, eles são heterozigotos. Se o indivíduo 9 é azinho, azinho, um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Então, ela é heterozigota. Agora, aqui, não dá para eu saber. Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele é filho desse casal, não é? Se eu cruzar esse casal aqui, ó, azão, azinho, com azão, azinho, que gametas que ele forma? Azão, azinho. E aqui? Azão, azinho. Cruzando, o que nós temos? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Esse indivíduo 8, ele pode ser azinho, azinho? Não, porque o indivíduo 8 é dominante. Então, azinho, azinho, ele não pode ser.
Mas ele pode ser azão-azinho ou azão-azão, então não dá para saber. Se aqui que eu sei quem são os pais dele, eu não sei como é que ele é, aqui também eu não sei. Então esse indivíduo aqui também pode ser azão-azão ou azão-azinho. Assim sendo, pela análise do heredograma, chega-se à conclusão de que a herança é determinada por um gene recessivo. A herança é quem está afetado. Então a herança é determinada por um gene dominante. Conclui-se que os indivíduos 4 e 5 são gêmeos univitelinos. Não, 4 e 5 são gêmeos fraternos. Até porque um é afetado e o outro é normal. Para ser univitelinos, eles têm que ser idênticos. Então, tá fora. Pode-se afirmar que o indivíduo número 6 apresenta genótipo heterozigoto. O número 6 é recessivo. E o recessivo só manifesta em dose dupla. Portanto, ele apresenta genótipo heterozigoto. Ele só pode apresentar genótipo homozigoto. Aqui está falando que ele é heterozigoto. Chega-se à conclusão, então, de que o casal 1 e 2 possui genótipo heterozigoto. Ó, o casal 1 e 2, como eles são dominantes e tiveram um filho recessivo, então o filho recessivo, um genezinho veio do pai, o outro veio da mãe, então eles são dominantes, mas tem um gene recessivo, eles são dominantes heterozigoto, letra D de doido. Vamos preparar uma salada? Vamos. Pica o tomate, separa a sua alface, pica a sua cenourinha ali, põe umas ervilhas. Eu vou temperar a salada ou não? Olha essa questão. Em geral, não se tempera uma salada de alface com sal muito antes de servi-la. Por que eu não tempero a salada muito antes de servir? Vamos lembrar de um detalhe aqui, ó. Eu vou pegar um recipiente, estou lá no meu laboratório, vou dividir esse recipiente ao meio com uma membrana semipermeável. Então aqui, ó, MSP seria uma membrana semipermeável, que é uma membrana que permite a passagem apenas de solvente. Vou colocar a água aqui dentro. Então eu passei a ter o meio A e o meio B. No meio A, nós vamos colocar bastante sal. Então você vem aqui e enche isso aqui de sal. Põe uma colher de sal aqui dentro. Pronto. No meio B, eu vou colocar uma pitada de sal apenas. Se o que está em vermelho aqui é o sal, que é o soluto, então eu estou observando que o meio A está muito mais concentrado que o meio B. Então eu falo que o meio A é o meio hipertônico em relação ao meio B. O meio B, por sua vez, então, ele é chamado de meio que está menos concentrado, de meio hipotônico. O que é osmose? Osmose é a passagem de solvente, de onde está menos concentrado em soluto, para onde está mais concentrado. A gente vai passar solvente de onde tem mais solvente para onde tem menos solvente. Porque a gente fala que a osmose é a difusão do solvente. Só que a gente não fala em relação ao solvente, a gente fala em relação ao soluto. Passa solvente de onde tem mais solvente para onde tem menos solvente. Mas eu falo, olha, vai passar solvente de onde está menos concentrado em soluto para onde está mais concentrado em soluto. Então vai passar solvente de B para A. Se passa solvente de B para A, o que acontece com o nível de água em A? O nível aqui aumenta. Quando o nível aumenta, consequentemente, se aumentar o nível, que ele dilui. Já no B, eu estou tirando a água. Então o nível aqui abaixa, diminui. E se eu tiro a água do B, ele concentra. Então, osmose é a passagem de solvente, de onde está menos concentrado em soluto, para onde está mais concentrado em soluto, para tentar igualar as concentrações. Bom, por que eu não tempero a salada antes de servi-la? Porque quando eu tempero a salada, o meio vai ficar hipertônico em relação à salada. Eu vou jogar sal no meio. Se eu jogo sal ali no meu vasilhame, o meio vai ficar hipertônico e a salada vai ficar hipotônica. Se a salada vai ficar hipotônica, ela perde água para o meio. Se ela perde água para o meio, a salada murcha. E aí o seu vasilhame ali, sua bacinha fica
cheia de água. Então é por isso que a gente não tempera muito antes. O sal torna o meio hipotônico. Se eu jogo o sal no meio, o meio fica hipertônico. Letra B. A presença do sal induz a turgescência das folhas. Turgescência é quando ganha água e fica cheio, túrgido. Ora, se eu coloco sal aqui, as folhas da salada vão perder água. E ela não vai ficar túrgida, ela vai ficar murcha. Letra C. O sal faz com que a salada se torne hipotônica. A salada vai ficar hipotônica em relação ao meio, que é hipertônico. Ora, se a salada vai ficar hipotônica, ela perde água para o meio, ela murcha, e é por isso que a gente não coloca sal antes desse processo, antes de servir. Vamos só saber o que é a letra D. O sal, sendo um soluto, entrará na alface por transporte ativo, tornando-a flácida. Nada disso. Eu não coloco sal para o meio não ficar hipertônico em relação à alface. A alface sendo hipotônica, ela vai perder água e aí, consequentemente, ela vai ficar murcha. Melhor alternativa, letra C. Passando as férias na fazenda de seu pai, um estudante observou a seguinte cadeia alimentar. Então, ele estava vendo uma cadeia de alimentos. A planta, o inseto, o sapo e a cobra. A cadeia alimentar, que é uma cadeia de alimentos, sempre é representada dessa forma. Tá? O alimento, aí a seta vai para quem está alimentando. O alimento, a seta vai para quem está alimentando. E assim por diante. Numa cadeia alimentar, quem produz o alimento, quem é autótrofo, nós chamamos então de produtor. Então observe que a planta é um produtor, porque ela faz fotossíntese, produz o alimento. O inseto que come planta, ou quem alimenta de planta, é chamado de consumidor primário. Então quem alimenta de produtor é um consumidor primário. Se você estiver comendo um alface, se você estiver comendo arroz, se você estiver comendo feijão, você está comendo produtor. Então você é consumidor primário. Quem alimenta de consumidor primário é um consumidor secundário. E quem alimenta de consumidor secundário é um consumidor terciário. Assim a gente tem uma cadeia de alimentos, a chamada cadeia alimentar. Agora, cada nível desse, nós chamamos de nível trófico, o que traz um probleminha na cabeça da gente. Porque o produtor é o primeiro nível trófico. Já o consumidor primário, ele ocupa o segundo nível trófico. O consumidor secundário é o terceiro nível trófico e aqui é o quarto nível trófico. Então é um problema quando ele pergunta assim para você, qual que é o nível trófico do sapo? A gente fica assim, cara, ele está querendo saber se ele está no terceiro nível trófico ou se ele ocupa o segundo, o consumidor secundário. Eu, para não errar, eu sempre falo os dois. Você está numa questão, principalmente se for uma questão discursiva. Se ele perguntar assim, qual que é o nível trófico do sapo? A gente fala, eu pelo menos respondo assim, ó, o sapo ocupa o terceiro nível trófico, que corresponde ao consumidor secundário. Ou o sapo, sendo o consumidor secundário, ele ocupa o terceiro nível trófico. Então, cuidado com isso. Com relação a esse assunto, pode-se concluir que o sapo ocupa o segundo nível trófico. Sem querer, eu falei do sapo, mas o sapo não está no segundo nível trófico, ele está no terceiro nível trófico. A cobra ocupa o quarto nível trófico. 1, 2, 3, quarto nível trófico, sim. E possui mais energia disponível que o sapo. Parou. Ao longo de uma cadeia alimentar, toda vez que eu analisar uma cadeia alimentar, ao longo de uma cadeia alimentar, a quantidade de energia, ela diminui. Então, ao longo de uma cadeia alimentar, você diminui a quantidade de energia. Então, se você quiser obter energia, quanto mais próximo você tiver do produtor, melhor é. Quem tem mais energia? Um mingau de fubá ou uma picanha assada, douradinha ao alho? Quem tem mais energia é o mingau de fubá. Não estou perguntando quem tem mais sabor, porque quanto mais distante eu tiver do produtor, menor a quantidade de energia. Aproveitando esse momento, quanto mais distante do produtor, menor a quantidade de energia, mas maior seria a quantidade de poluentes
não biodegradáveis. Então, quanto mais distante do produtor, menor a quantidade de energia, mas poluentes não biodegradáveis, como os metais pesados, eles tendem a ficar cada vez mais concentrados. Então, o sapo ocupa o segundo nível trófico, não, ele está no terceiro. A cobra ocupa o quarto nível trófico, está certo. Possui mais energia, não, porque ela está muito distante. Ela que vai ter menos energia nessa cadeia alimentar todinha. A planta, que é o produtor, tá certo, dessa cadeia, corresponde ao nível trófico, que possui maior quantidade de energia disponível dentro dessa cadeia alimentar. Então, quem produz alimento? A planta. Ela tira energia fótica e faz fotossíntese. Então, ela que tem mais energia. A cada nível trófico, parte dessa energia vai sendo perdida na forma de calor e também no metabolismo, e aí quanto mais distante, menor a quantidade de energia. Então a letra C já matou, mas a letra D. Ao longo dessa cadeia alimentar, o número de indivíduos, bem como a quantidade de biomassa, são invariáveis por nível trófico. Não. A gente vai lembrar que a pirâmide de número, ela tem um vértice voltado para cima. Então, a pirâmide de número tem um vértice voltado para cima. Então, a gente tem que ter mais produtor do que consumidor primário, mais consumidor primário do que secundário e assim por diante. E outra, a pirâmide de número ela pode ser invertida, se envolver parasitismo, que não é o caso aqui. A pirâmide de biomassa também tem que ter o vértice voltado para cima. A biomassa, matéria orgânica dos produtores tem que ser maior e assim por diante também vai diminuindo. O único exemplo que a gente tem de pirâmide de biomassa que pode ser invertida é quando envolve fitoplâncton. Então seria a pirâmide aquática com fitoplâncton. Portanto, letra C.